A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero mais uma vez que você, a sua família, a sua casa estejam debaixo da mais poderosa mãos do Senhor e estejam desfrutando de uma paz verdadeira, paz em Cristo. Eu, o seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano, estou aqui para mais uma vez a gente dar prosseguimento, à pré-aula da escola bíblica. Nós estamos aqui trabalhando com a lição da CPAD, que fala sobre os 2 livros de Samuel e os seus principais personagens, O governo divino em mãos humanas. Está eu, minha Bíblia, minha lição e você. Seja bem-vindo ao canal, você que ainda não nos conhecia, tá? De antemão, gostaria de pedir que você, desse lado aqui, fizesse a sua inscrição, tá? Aperte aí em inscrição. Também aperte em sininho para você ficar por dentro das notificações e ajudar a fazer esse canal crescer e a propagar essa mensagem, ok? Desse lado aqui você deixa o seu like, com muito carinho eu te peço, não vai te custar nada, absolutamente, tá bom? E lá embaixo do vídeo você depois deixa o seu comentário, a sua opinião, passa o seu comentário, de repente você diz de onde que é, de onde está assistindo o vídeo, o que achou, o que aprendeu, enfim, quais as coisas que você aproveitou. Para nós é de grande valia a sua participação, ok? E acima de tudo, ore, nos ajude em oração, tá bom? Para que a obra do Senhor seja feita. Deus te abençoe. A lição de hoje, ela tem como tema a degeneração da liderança sacerdotal. Aqui está falando da degeneração da liderança na época de Samuel. Então, esse que é o tema, esse aqui é o eixo que você vai abordar essa lição. Então, o tema ele serve para que você não fuja do assunto. Eu costumo dizer que a maioria de nós, professores de EBD, nós somos pouco expositivo, Gostamos daquela aula mais participativa. E é bom perguntar aos alunos o que eles acham, qual a opinião deles, qual a experiência que eles têm a contar a respeito do assunto. E a gente sabe que muitas vezes foge do assunto, vai discorrendo por outros assuntos, principalmente na aula das irmãs acontece isso com uma certa naturalidade. Isso é normal, isso é comum, tá? Então o professor ele tem que ter essa habilidade de trazer as coisas sempre para dentro do assunto. E nesse caso aqui é a degeneração da liderança sacerdotal. Mesmo falando dos tempos passados, da época de Samuel, como se for falar dos dias odiernos, os dias atuais, o tema é esse, a degeneração da liderança sacerdotal, ok? Para que você fique inteirado no assunto e não fuja desse tema, aqui a lição ela te favorece com um objetivo geral e mais 3 objetivos específicos. O objetivo geral é evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Se você, estimado professor, conseguir fazer com que o aluno atinja esse entendimento, a gente já sabe de forma rasa, a gente sabe superficialmente que todo crente tem que evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Se você conseguir provar isso, trazer seu aluno para essa realidade bíblica no contexto dessa lição, meus parabéns. Você alcançou o objetivo desta lição, tá? Que é nos alertar sobre a importância de ter uma vida santa, consagrada a Deus e afastar-se do pecado. Para que você alcance esse objetivo geral, existem 3 objetivos específicos que vai nos auxiliar a concluir a lição dentro do objetivo geral. E os objetivos específicos é destacar, pontuar e mostrar. O primeiro objetivo está ligado ao primeiro ponto da lição. O segundo objetivo ao segundo ponto da lição. E o terceiro objetivo está ligado ao terceiro ponto ou terceiro tópico da lição. O primeiro objetivo que é destacar a degeneração dos filhos de Eli. Ponto. Tá? Esse é o objetivo do primeiro ponto. É destacar a vida promíscua daqueles 2 homens. Segundo objetivo é pontuar a sentença do juízo de Deus, ou seja, o que Deus fez em detrimento do comportamento daqueles 2 homens. Isso é o segundo objetivo. E o terceiro é
mostrar as consequências do pecado, tanto para eles no passado, como para nós nesse presente. Ok? Vamos lá? Deus abençoe não só essa pré-aula, como abençoe a tua aula, que seja uma aula muito produtiva, bastante proveitosa, em nome do Senhor Jesus. Tá? Vamos ao primeiro objetivo. Para alcançar o primeiro objetivo, a introdução, tem uma parte da introdução que diz assim: enveredaram pelo caminho do pecado, o que fez deturpar as características do sacerdócio. Nós aprendemos que Eli era da descendência de Arão, irmão de Moisés, e que, como Arão era filho de Coate, da descendência de Levi, o sacerdócio era automático, viria sempre da família de Arão, dos descendentes de Arão. E Eli estava ali porque era também filho de sacerdotes, parentes de sacerdotes, como também os seus filhos, Ofni e Finéias, eles herdaram o sacerdócio. No seu caso, eles, além de ser sacerdotes, seriam juízes. E as coisas naquela época eram automáticas. Eles não tinham para onde ir, não tinha como escapar. Tá? Eles eram destinados ao sacerdócio. Vocacionados ou não, a pergunta é: será que eles eram vocacionados para tal? Que entrava em pauta nesses tempos não era questão se eles eram ou não vocacionados, mas se eram ou não filhos. E não era um tipo de nepotismo. Tá? Isso aí, na verdade, era segundo a lei. Então, os filhos eram preparados pelos seus pais para assumirem os seus postos de sacerdote. Tá? Então, a degeneração dos filhos de Eli. Eli, segundo aqui esse primeiro tópico, Eli era um homem que a Bíblia fala o seguinte, que ele tinha 98 anos, quase 100 anos. Né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 15. Eli tinha quase 100 anos. E o velho Eli, ele já tinha perdido a autoridade para com seus filhos, ou talvez nunca tivesse. Ele era um covarde, conivente. Então, por mais homem de Deus que alguém seja, não é justificável ser conivente com os erros dos outros, principalmente com aqueles da sua própria casa. Ok? É importante saber isso. Que independente quem seja o homem, quem seja a figura, quem seja o expoente, Deus não tem o culpado por inocente. E Deus leva à risca uma verdade, que se você, se eu, se nós formos coniventes com o pecado, nós somos participantes do mesmo, tá? É como alguém que não roubou, mas escondeu o furto. Foi conivente, foi participante ou coparticipante do crime. Ok? Então, é como a lei de hoje em dia, é a mesma coisa. Tá bom? Então, não se pode dizer que não é culpado se você fecha os olhos, não faz nada para combater aquilo que está errado. Então, era muito grave a situação, porque ele não tinha autoridade, ele era omisso. Tá? E aqui eu escrevi que ele era conivente com aquele erro. Desculpa. Eli, por ser conivente com aquele erro, ele cometia o pecado de omissão. Veja que no decálogo, nos 10 mandamentos, existem os pecados que é conhecido como pecado de comissão e de omissão. Os pecados que se cometem, os pecados de comissão, são os pecados que é quando alguém, eles violam a lei de Deus, ultrapassa a placa não. Deus diz, não matarás, o cara, vou lá e mato. Não roubarás, vou lá e roubo. Não adulterarás, vou lá e adultero. Não façais, e o homem vai e faz. Isso ele está cometendo um grave pecado. Só que a gente esquece que o contrário também tem um peso de responsabilidades e consequências drásticas, que são os pecados de omissão. É quando Deus diz, faça e ele não faz. Por exemplo, Deus diz, amai, ele não ama. Honrai, ele não honra. Então são esses pecados de omissão. É quando Deus manda, por exemplo, nos dias de hoje, ide e pregai, o homem não vai, não prega, não leva a mensagem, né? Não evangeliza os povos, não faz discípulos por todo o canto.
Então ele está se omitindo ao que Deus mandou, é um pecado de omissão. Então Eli, ele era conivente e omisso. Os filhos dele viviam do altar, mas não honravam o altar. Eles profissionalizaram o sacerdócio de tal forma que era como se eles dissessem, olha, só nos cobre dentro do cerimonialismo. Eram fiéis apenas no ambiente cerimonial, nos rituais. Mas a sua vida, que deveria ser uma vida exemplar, uma vida ilibada, uma vida sem qualquer resquício de pecado ou até mesmo de escândalo, eles não ligavam para isso. Porque existe o pecado e existe o escândalo. E ambos, né, são grandes máculas para a vida espiritual. Mas pior que o pecado é o escândalo. Ou seja, quando o pecado ele é cometido, mas antes que vire escândalo, ele é tratado, a consequência para o povo é muito menor do que quando aquele pecado vira escândalo. E no caso desses dois homens, eles viviam escandalosamente. Tá? Então eles profissionalizaram o sacerdócio. Para eles aquilo era uma mera profissão, não era uma vocação, não era fazer a vontade de Deus. Como que você trabalha para uma pessoa e não conhece o seu patrão? Eles viviam do altar, comiam do altar, sustentavam a família, né, com o altar, mas não conheciam o Deus do altar. Eles não conheciam o seu próprio patrão, o seu próprio Senhor. Não conheciam a Deus. E a Bíblia ainda diz que eles eram filhos de Belial. O que era filhos de Belial? Belial é um demônio. Em suma, um demônio. Ou seja, eles tinham um comportamento de homens extremamente endemoniados, mas estavam no altar. Os líderes devem ser exemplos. Era o que eles não eram, exemplo. Imagine que no capítulo 38 de Êxodo, a Bíblia mostra o seguinte, que as mulheres, me parece versículo 5, versículo 8, que algumas mulheres eram separadas para fazer a limpeza, né, ao redor do tabernáculo, no pátio. E aquelas mulheres tinham esse ofício e eram assalariadas para isso. Elas eram zeladoras. E o que aqueles homens faziam? Ofni e Finéias. Eles certamente ameaçavam a mulher, aquelas mulheres, de fazer com que elas perdessem o emprego, né? E elas precisavam daquele ofício. Ou seja, com outras ameaças, de repente, e aquele assédio moral, né, que se transformou em assédio sexual, mostra que eles obrigavam-nas a terem relações sexuais com eles. Só que eles não tinham relações sexuais no pátio. Pior de tudo, ainda um agravante maior, é que eles adentravam com ela no lugar santo, que era um lugar que só os sacerdotes entravam, para ali ter relações com ela. Imagina a cabeça daqueles homens, né? Sem contar que eles profanavam o sacrifício. As pessoas vinham de longe trazer seu sacrifício. Quando repartiam a carne, que ia jogar a carne junto com a gordura para ser cozida, antes da carne entrar na panela, no grande tacho, o que eles faziam? Eles separavam o melhor pedaço. Não, deixa para mim a alcatra, a picanha, né? O filé mignon é meu. Na verdade, dentro daquele ritual, eles tinham que pedir para o seu auxiliar ir com um garfo e catar ali dentro daquele caldeirão, né? Catar com garfo como se fosse de olhos vendados, catar qualquer pedaço que trouxesse, era aquilo que Deus estava provendo para eles. É como se Deus estivesse ensinando eles a serem independentes de Deus. E eles não fez, eles ignoraram. Então, uma das marcas de alguém que não leva a sério o ministério é ignorar as mínimas coisas, tá? É ignorar que não se deve mais cantar certos tipos de louvores. Por exemplo, nas nossas igrejas pentecostais, a harpa tem sido banida. Isso são formas indiretas de dizer nós não estamos satisfeitos com os rituais que nos ensinaram, com a liturgia que nos ensinaram. Então aqueles homens, eles ignoravam tudo. Para ele tudo tinha que ser do jeito deles. E isso mostrava uma queda moral, uma crise moral tão aguda, que a questão da prostituição deles não era só um problema, né,
Isso era um sintoma de algo que já estava acontecendo há muito tempo. Então, eles não eram exemplo. E o diabo, ele procura atingir a liderança, porque a Bíblia diz que se atingir o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, aqueles homens eram alvo central do inimigo, mas eles não se policiaram. Mas o que Deus fez? A sentença do juízo divino. A história dos 2 filhos de Eli chama-nos a atenção para o perigo de profanar o que é santo. Ponto 2. A sentença do juízo de Deus. O que Deus fez? Deus chama Samuel com uma voz de alerta, mesmo sendo ainda muito jovem. Deus, independente, como ele disse a Jeremias disse, Senhor, não passo de uma criança. Deus disse, desde o ventre da tua mãe que eu te conheço e te chamei como profeta. Então Deus, por 13 vezes na Bíblia, por 13 referências de Gênesis e Apocalipse, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Independente se seja homem, seja mulher, que seja criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Quando Deus quer tratar, ele trata. Quando Deus quer chamar, ele chama. Quando Deus quer capacitar, ele capacita, ok? E ele chamou Samuel, mesmo sendo muito jovem, com uma voz profética, urgente para aquele momento. E a Bíblia mostra o seguinte, que quando Deus chamou Samuel, Samuel trouxe uma mensagem de alerta do final daquele sacerdócio, que Deus iria exterminar o sacerdócio araônico. Só ia durar até eles, só Ofni e Finéias. Depois, a Bíblia mostra Abiatar lá na frente, que foi banido, expulso por Salomão, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito agora não. Apesar que as pinceladas é rápida a respeito do assunto, mas o Ofni e Finéias foram os últimos sacerdotes da linhagem araônica, tá? Da linhagem de Arão. Agora Deus ia suscitar um novo sacerdócio pela linhagem de Corá, ou seja, por intermédio de Samuel, que também era descendente de Coate, tá bom? Então aqui Deus estava falando, Deus estava tratando, e naquele instante 5 fenômenos aconteceram após aquilo ali, 5 fenômenos trágicos. O primeiro, eles saíram para a guerra, Ofni e Finéias foram mortos. Segundo, a arca foi tomada. Terceiro, Eli gordo, velho e quase cego, se balançando na cadeira de balanço, já possivelmente curtindo a sua aposentadoria. E quando recebeu a notícia de que os filhos haviam sido mortos naquela guerra, naquele embate, a arca foi tomada, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então a morte do sacerdote. Sem contar que junto a Ofni e Finéias morreram 85 sacerdotes, tá? A nora de Eli, né, ela estava grávida, sentiu contrações, dores de parto, e naquele instante ela teve o seu filho, ela concebeu, e naquele instante que ela concebeu, ela só deu o nome do rapaz, da criança, deu o nome do bebê e acabou e morreu. Ela faleceu, então morreu os filhos de Eli, morreu 85 sacerdotes, morreu Eli, a arca foi tomada e morreu a nora de Eli. 5 fenômenos trágicos aconteceram naquele instante. E o nome do menino foi Icabode, né? Quem não já ouviu a mensagem sobre Icabode? E foi-se a glória de Israel. E a arca foi retida. Então, foram consequências do juízo de Deus sobre aquele povo pelo pecado que eles cometiam e pelos pecados que Eli omitia. Uns cometia e outros omitia. Quem deveria agir, não agia. E Deus, ele não é como Eli. Deus, ali foi o fim da dinastia sacerdotal da linhagem de Eli, né? A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então Deus, ele trata do pecado como pecado, ok? Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que Deus, assim como o Pai, ele corrige aqueles que amam. Na carta a Laodiceia, Apocalipse 3,19, ele diz: "Se pois zeloso e arrepende-te, eu repreendo e castigo a todos quanto amo." Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Então Deus, ele trata com correção aos seus. Vamos lá. Então, essa foi a sentença. Deus tratou com esses filhos de Eli. A maioria dos profetas do Antigo Testamento foi chamada para advertir Israel da vinda do julgamento divino. Os profetas não foram especialmente populares no tempo em que viveram.
Então os profetas não foram populares, porque eles traziam uma mensagem de juízo, de correção. Deus queria trazer o povo para os seus estatutos, para o seu caminho, e o povo se desviava, o povo era rebelde. Ele não teve voz firme, ok? O terceiro ponto é as consequências do pecado. Então, quais foram as consequências do pecado? Houve um preço que se pagou, houve males que se estenderam, e os males por conta da falta de repreensão, e os pecados voluntários deliberados que não foram perdoados, ok? Então diz assim, Eli era covarde e não agiu como deveria. Ele não agiu nem como pai, nem como sacerdote. Eli faltou sua responsabilidade paternal, e ele faltou sua responsabilidade judicial. Ele, como pai, deveria chamar seus filhos no eixo e chamar a responsabilidade de falar forte com eles e castigá-lo. E como juiz e sacerdote, né, como sacerdote, ele deveria, e como juiz, sentenciar os seus filhos tirando-o do ministério, ok? Ele deveria fazer isso, mas a Bíblia mostra que ele só falou com os filhos. Então ele não agiu com as suas responsabilidades. Deus, ele age como pai. Eu já falei Hebreus 12, 6, como Apocalipse 3, 19. Deus, se tiver de castigar, ele castiga. Deus, se tiver de corrigir, ele corrige. Por isso que o salmista disse, foi bom ter sido afligido, para que eu andasse nos teus estatutos. Tá? Então, a grande verdade é que Deus, ele ministra certas rejeições, perseguições, ou permite que isso aconteça, ou se suceda em nossa vida, para que aquilo cause em nós uma transformação, uma mudança. Foi o que Eli não fez na vida dos seus filhos, mas Deus o fez. Aqueles 5 fenômenos trágicos foi para trazer Israel para um eixo. E Deus estava agora usando Samuel com uma voz profética e o mesmo, né, fazendo discípulos através da escola de profetas para que começasse um novo conceito moral do sacerdócio em Israel. Eles cometeram pecados premeditados. Eles cometeram pecados premeditados, eles cometeram pecados conscientes, eles cometeram pecados voluntários, foram pecados deliberados, e para isso não há perdão. Eu gostaria de ler o texto aqui em Hebreus, no capítulo 10, primeiro capítulo 10, versículo 26, diz assim, porque se pecarmos, inclusive esse texto está na lição, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Por mais que o homem tente se arrepender, quando ele comete pecados deliberados e premeditados, dificilmente ele atinge o arrependimento. Porque a palavra arrependimento vem de se arrepender ou arrepender-se. E arrepender é metanoia. Meta, você lembra de metamorfose, transformação. A palavra grega para transformação. Noia vem de neurisma, neurótico, cerebral. Então, metanoia é mudança ou transformação de mentalidade. Ou seja, um ladrão, de fato, ele só se arrepende quando ele deixa de pensar como ladrão. Aí ele olha as coisas e não quer mais roubar. Um adúltero, ele só se arrepende quando ele deixa de pensar como um adúltero. Um homicida, ele só se arrepende quando ele deixa de pensar como homicida. Mas enquanto ele estiver pensando como tal, por trás de uma gravata, de um paletó, ele continua sendo aquilo que ele pensa. Então, observe o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Diz assim, olha só. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. O versículo 17 é muito sério. Porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado. Minha Bíblia corrigida fala, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, não achou lugar para a mudança de mentalidade. Olha o que o texto continua a dizer, ainda que com lágrimas o buscou. Viu? Então há pessoas que buscam arrependimento com lágrimas, mas nunca o atinge, porque a sua mente, a sua consciência está cauterizada. E Sigmund Freud, ele ensinava que
as três partes da nossa cabeça, né? Nossa consciência, nossa subconsciência ou subconsciente, consciente, subconsciente ou consciência e subconsciente, e entre os dois existe um abismo que é o inconsciente. Tudo que está no nosso subconsciente passou primeiro pelo consciente. Tem coisas que ao passar pelo consciente, nosso consciente é como um conferente, fica ali na porta conferindo o que pode entrar e o que não pode. Quando o conferente, né, que é a nossa consciência, ele é corrupto, quando a nossa consciência é corrompida, qualquer lixo entra dentro. E o problema não só é o lixo entrar, o problema é ele não querer mais sair. Ou seja, é conviver com as porcarias, o lixo que está lá dentro. Era o que acontecia e é o que acontece até hoje. Então, quando o homem corrompe a sua mente, né, quando a sua memória, a sua consciência está corrompida, o seu subconsciente está cheio de lixo, dificilmente ele se livra dos resquícios da sentença e da consequência daqueles erros que ele permitiu adentrar na vida dele, conviver com aquilo e agora como fazer para se livrar daquilo. A Bíblia diz que Esaú ele procurou com lágrimas arrependimento e não achou lugar para arrependimento. Ofni e Finéias já não tinha mais chance de arrependimento. Então, está aí a nossa lição. Eles cometeram pecados que não havia perdão. Então, Deus agora combateu aquele pecado de uma forma muito, muito, muito radical no nosso ponto de vista humano. E aqui diz assim: imoralidade era gravada por ser cometida no próprio tabernáculo. Então, além dos homens profanarem o sacrifício e deitarem com as mulheres, fazendo delas prostitutas, ele o fazia dentro do tabernáculo, tá? Eles profanavam o altar, profissionalizaram o sacerdócio, tratavam a sua vocação como profissão, eles eram homens filhos de Belial. Então, esses eram o defeito daqueles filhos de Eli, e Eli, por sua vez, não se renovava espiritualmente, não buscou a Deus para que Deus assim o capacitasse, desse forças, desse coragem para que ele tomasse as suas decisões. A sua responsabilidade paternal e judicial ele foi omisso quanto às suas responsabilidades. Então fale isso com os seus alunos. Nunca seja omisso. Mesmo que você não erre, se o teu filho erra dentro da tua casa, tua filha erra dentro da tua casa e você não os corrige, você está sendo conivente, participante ou co-participante dos mesmos pecados, tá bom? Deus abençoe a sua aula. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Até a próxima. Finalizando, eu quero te pedir, deixe o seu like, se inscreva, você que não é inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo a essa família, tá? Deixe o seu comentário e aperte o sininho, você ativa aí as notificações dos novos vídeos. Deus te abençoe em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Até a próxima. Paz.